Eu sei que você que trabalha com limpeza de estofados sabe fazer muito bem o seu serviço de limpeza. Porém, a maior dificuldade sua talvez seja a venda de serviços, porque a grande maioria dos profissionais sabe fazer, mas não consegue vender higienização. E você há de concordar comigo que não adianta você saber fazer bem o serviço, mas não ter cliente, não é verdade? Por isso que nesse vídeo eu vou te dar 3 dicas que vão te ajudar a vender mais limpezas de estofados. Essas 3 dicas, inclusive, são dicas que eu aplico na minha empresa e eu vou mostrar para vocês aí como que você pode estar aplicando na sua também. Então antes da gente começar aí mencionando para vocês a dica, eu faço 2 convites. Primeiro, se inscreva no nosso canal e ative a notificação para você não perder os próximos conteúdos, caso você goste de conteúdos assim. E segundo, compartilhe esse vídeo com os seus amigos aí, para que mais pessoas conheçam essa mensagem, beleza? Então, bora lá pro vídeo. A primeira dica está relacionada ao seu atendimento no WhatsApp. Você há de concordar comigo que não adianta você se preocupar tanto somente em atrair clientes, porém quando chega no seu WhatsApp você não consegue converter essa pessoa. E uma coisa que eu percebi ao longo dos anos, trabalhando com higienização de estofados, fazendo muitos orçamentos, errando e acertando, que para você conseguir convencer uma pessoa no WhatsApp, não basta você fazer o que a maioria faz, que é o quê? Quando o cliente chega no WhatsApp e pede o valor de um determinado sofá, né? Por exemplo, quanto que tá para limpar um sofá de 2 ou 3 lugares? Tá tanto, né? Então não basta só você fazer isso. Quer dizer que fazer isso, Thiago, não vende? Não, eu já vendi muito serviço lá no início, quando eu comecei fazendo orçamentos dessa forma. Você consegue vender. Porém, quando você faz um orçamento assim, dessa forma, bem direto ao ponto, né? Você acaba perdendo muitas vendas essas que precisam enxergar valor no seu serviço ali no WhatsApp. E a pessoa ela não vai enxergar o valor, porque ela só está vendo o preço, certo? E aí o que ela vai fazer? Ela vai para o seu concorrente, e se o seu concorrente tiver um atendimento melhor, ela vai contratar do seu concorrente. Então qual que é a primeira dica? Quando a pessoa chega no seu WhatsApp para pedir orçamento para você, você precisa ter um roteiro personalizado. Tiago, o que seria um roteiro personalizado? Seria basicamente um script onde você vai estar atendendo essa pessoa ali. Dentro da minha empresa aqui, eu aplico esse roteiro da seguinte forma. Primeira coisa, quando a pessoa chega em mim no WhatsApp, a primeira coisa que eu faço é aplicar uma técnica que eu chamo de técnica dos 2 Es. Como assim, Thiago? Primeira coisa que eu faço, depois de me apresentar, pedir uma foto e a pessoa enviar para mim. Eu vou primeiro entender a dor dela, ou seja, entender o que ela está precisando, porque às vezes, pessoal, o que acontece? A pessoa chega para você no WhatsApp, te envia uma foto do sofá muito sujo, como muitas vezes acontece, e ela não está preocupada com a sujidade do sofá. Ela está preocupada com o mau odor, talvez com urina. Então, se você não conseguir entender realmente o que ela está precisando, você pode errar no segundo passo. E se errando no segundo passo, que eu posso dizer para você que é um dos passos mais importantes em um orçamento, você perde muitos orçamentos que você poderia estar fechando no WhatsApp. E isso inclui, pessoal, até orçamentos de indicação, tá? Porque a indicação eu já fechei. Não, eu já perdi muitos orçamentos por indicação lá no começo, porque eu não tinha um roteiro personalizado, tá? Então a primeira coisa, você vai entender a dor da pessoa. Depois que você entendeu realmente o que a pessoa está precisando, qual que é a dor dela naquele momento, você vai para a segunda técnica dos 2 Es, que é explorar a dor da pessoa. É como se você pegasse a ferida dela e cutucasse mais ainda, né? Mostrasse algo para a pessoa, algo que ela não conheça e aumente a dor dela. Tá bom, Thiago, mas como é que eu devo fazer esse orçamento no começo? Essa técnica dos 2 Es, pessoal, ultimamente eu tenho percebido que você tem que aplicá-la de forma rápida, personalizada e persuasiva. Como assim? Antigamente, a gente aplicava essa técnica um pouquinho mais demorado, né? A gente entendia mais a dor da pessoa, explorava mais a fundo ainda. Hoje não. Como as pessoas estão muito rápidas no WhatsApp, o que eu tenho aplicado aos meus orçamentos? Inclusive, dentro da minha comunidade do Anúncio à Venda, eu coloco para os alunos lá esse novo modelo, né? De forma de atendimento. Antigamente, a forma de atendimento nossa era um pouquinho mais demorada, agora está um pouco mais objetivo. Então a ideia agora é o quê? Você não deixe de entender a dor dela, bem objetivo com a dor da pessoa. Depois, você vai explorar a dor da pessoa de forma rápida, mais objetiva, personalizada, é claro, para cada cliente. Cada cliente você vai explorar de uma forma. E terceiro, você precisa ser bem persuasivo. Como que você consegue ser persuasivo ali na hora de explorar a dor da pessoa?
falando algo para ela do problema dela específico que ela não saiba, que ela desconheça. Então, quando você faz isso, você consegue explorar a dor da pessoa de maneira persuasiva. Depois que eu aplico a técnica dos 2Es, eu passo para a terceira estratégia, que é a ancoragem de preço. Quando a gente fala de ancoragem de preço, muitos falam assim: Thiago, é só você colocar assim, ó, de 300 por 200? Não, a ancoragem de preço, isso também faz parte. Porém, para você conseguir ancorar bem o preço, antes disso, você precisa aumentar a percepção de preço da pessoa pelo seu serviço. Você sabe que toda pessoa, quando ela chega em você para pedir orçamento, ela já tem uma percepção de preço do seu serviço. Talvez pelo que ela escutou, pelos vídeos que ela vê, então ela já tem uma percepção de preço. Muitas vezes a percepção de preço é bem abaixo do que você cobra. Então, quando você vai fazer o orçamento para a pessoa, na hora de explorar a dor, é muito importante você também aproveitar aquela ocasião. Explorou a dor? Próximo passo, você vai aumentar a percepção dela de preço pelo seu serviço, tá? Como que você faz isso? Aplicando a segunda dica que eu vou dar para vocês nesse vídeo. Então, depois que você aumentou a percepção de preço da pessoa pelo seu serviço, aí sim você vai conseguir fazer uma boa ancoragem. Esse aumento, né, da percepção de valor pelo seu trabalho ajuda muito da ancoragem de preço que a gente faz aqui nos nossos orçamentos. Então, beleza, eu apliquei a técnica dos 2Es, depois eu fiz a ancoragem de preço, aí eu vou para o terceiro passo, que é a estratégia de negociação. Essa é uma estratégia muito boa, pessoal, aplicada inclusive por muitas empresas, né? Essa estratégia, inclusive, uma das partes dessa estratégia é você facilitar o pagamento. O legal da estratégia de negociação, você consegue tanto fechar muitos orçamentos ali no WhatsApp de primeira, ou consegue usar essa estratégia para recuperar orçamentos aparentemente perdidos. Então, eu aplico na minha empresa isso aí, cara, e tem dado muito resultado, tá? Então, basicamente, pessoal, essa é a estrutura, tá, básica ali de um roteiro personalizado. Então, quando a pessoa vem no seu WhatsApp, é muito importante você ter esse roteiro personalizado para você ser mais persuasivo ali e realmente convencer ela que o seu serviço tem valor. Por mais que a pessoa talvez vá no concorrente ver o preço dele, se você conseguiu ser persuasivo no WhatsApp, ela vai voltar e contratar o seu serviço. Agora vamos à segunda dica, tá? Lembra que eu falei para vocês que uma das maneiras de você aumentar a percepção de preço é aplicar essa dica? Sim. Como é que você aumenta a percepção de valor pelo seu trabalho? Tendo um diferencial. É muito importante, pessoal, você ter um diferencial. Uma coisa eu sempre falo, que produto não é diferencial, máquina não é diferencial. Por quê? Máquina e produto não é diferencial. Porque todo mundo faz com a mesma máquina, faz com o mesmo produto, às vezes de marca diferente, mas faz o mesmo procedimento. O procedimento operacional é igual, não muda. A gente usa uma extratora, usa produtos lá profissionais, então não muda muita coisa. Então por isso que produto e máquina não é diferencial. O que seria diferencial, Thiago? Existem dois tipos de diferencial que eu digo, tá? Eu separo dessa forma. Existe o diferencial perceptível e o diferencial não perceptível. Como assim? Vamos falar primeiro do diferencial mais perceptível. É um diferencial, basicamente, que você tem e o seu concorrente não tem. A grande maioria das vezes, esse diferencial você investe em algo a mais no seu serviço. Ou seja, você oferece algo a mais para o seu cliente e que o seu concorrente não está oferecendo. Por exemplo, aqui na minha empresa, o que eu ofereço que os meus concorrentes não oferecem? É a secagem 100% dos estofados. Aqui, por exemplo, na minha região, quantos orçamentos eu faço? A pessoa está pesquisando preço porque é normal, tá? Eu sempre digo que pessoa que pesquisa preço não significa que ela não dá valor pelo seu trabalho. Sabe por quê? Quantas vezes você vai comprar alguma coisa? Eu pergunto para você, profissional de higienização de estofados. Quantas vezes você vai comprar alguma coisa e você vai fazer pesquisa de preço? Isso é normal. Isso dá valor pelo seu dinheiro, não é? Só que quando a pessoa consegue enxergar valor no seu trabalho, ou seja, que ela vai ganhar algo a mais ao contratar a tua empresa em vez do concorrente, cara, ela vai contratar você, tá? E até esses dias foi engraçado, uma cliente, ela fez orçamento comigo, daí eu fiz todo o roteiro, igual eu expliquei para vocês, tudo certinho, apresentei o meu diferencial para ela, aumentei a percepção de preço que ela tinha pelo meu serviço, e ela foi no concorrente fazer o orçamento. Eu fico super tranquilo, eu até gosto. Tem alguns clientes, inclusive, que eu até indico
que eles vão procurar outros concorrentes. Por que que eu faço isso? Por que que você tem tanta tranquilidade, Thiago? Porque ninguém seca os estofados igual eu seco. 100%. Deixa eles prontos para uso. No mesmo dia, a cliente foi fazer orçamento com o concorrente. No mesmo dia, ela voltou ali e contratou o nosso serviço. E eu sei que o do meu concorrente é mais barato que o meu, mas mesmo assim ela voltou e fez com a gente. Por quê? Ela explicou. Não, eu perguntei para ele lá se ele deixava seco, ele falou que não, tinha que esperar uns 2, 3 dias. Inclusive ele até falou que não tem como secar, mas eu sei que tem como secar e deixar 100% seco. Então é um diferencial perceptivo, é oferecer algo a mais que o seu concorrente não oferece. Agora vamos falar sobre um diferencial não perceptível. Por quê, Thiago? Porque esse diferencial, pessoal, não era para ser diferencial. Era para ser uma obrigação de todos os profissionais. Era para ser uma obrigação. Só que, infelizmente, por causa talvez da mentalidade que alguns têm, por causa talvez de ensinamentos que muitos teve, muitos não acham que isso é tão importante. Vou falar um exemplo para você. Forrar o piso do cliente. Cara, isso não era para ser diferencial, era para ser uma obrigação de todos os profissionais. A grande maioria dos profissionais de higienização, eu percebo que forra só quando é porcelanato brilhoso. Sim, realmente, um piso que não é porcelanato, talvez ele não vai danificar. Mas, cara, olha a entrega que você dá para o seu cliente. Uma vez, eu vou contar só um exemplo para vocês. Gente, tudo que eu falo para vocês aqui é o que eu passo na minha empresa, tá? Eu não falo coisas da minha cabeça, são coisas que a gente passa. Uma vez eu fiz um serviço para uma cliente numa casa bem simplesinha. E a gente forrou todo o chão, sabe? Era um piso bem simples, daqueles bem antigo ainda. E a gente forrou o chão. A cliente falou assim, ó, o seu serviço ficou maravilhoso. Mas uma das coisas que mais me admirou no seu serviço foi você forrar o meu piso. Não precisava, porque eu ia limpar depois, né? Mas eu achei incrível você ter forrado o piso meu, né? Então, gente, isso aí, cara, é um diferencial que não era para ser, mas acaba se tornando um diferencial aí para você, tá? Então, não tenha a mentalidade como muitos têm. Faça o seu atendimento ser uma ótima experiência para o seu cliente, tá? Até essa questão de forrar o piso, até contar mais outro exemplo rápido para vocês. Não só a questão de você forrar o piso é uma entrega de experiência para o seu cliente, né? Isso é o principal de tudo, mas te protege contra problemas depois. Eu me lembro que quando eu e minha esposa começou a trabalhar com higienização, a gente já forrava o piso, né? A gente chegou num apartamento lá em Ubatuba, onde a gente morava lá, foi antes da pandemia. E a gente chegou, o apartamento tava o piso meio úmido, né? Parece que tinha sido lavado. E a gente forrou todo o piso e tal, fez a higienização. No dia seguinte o cliente mandou uma foto, os pisos tudo desplacado. E a gente falou, não, mas espera aí, não foi a gente, né? Porque a gente chegou, tava úmido o piso, e a gente forrou o chão, tudo, mostrou a foto para ele. No mesmo dia, inclusive, como eu trabalhei já como pedreiro, eu falei, não, eu me coloquei à disposição, mas mesmo assim, se o senhor quiser, eu vou e coloco o piso. Na hora ele falou, não precisa não, tranquilo, eu sei que não foi vocês e tal. Você percebeu que interessante? Imagina se eu não tivesse forrado o piso do cliente. Olha o perigo que poderia estar ocorrendo. Até eu explicar para ele que focinho de porco não é tomada, cara, ia dar problema. Então, se proteja, né? Se proteja, entrega para o seu cliente uma ótima experiência. Isso ajuda muito aí nas vendas de higienização dos estofados, beleza? Vamos então agora à terceira e última dica. É o seu posicionamento nas redes sociais. Eu percebo que muitas empresas, quando vai ter um posicionamento, por exemplo, no Instagram, é um posicionamento errado. E o interessante é que a maioria, quando vai fazer um Instagram de higienização, eu não falo só de higienização, tá, gente? É em todo o ramo que eu encontro. Mas eu foco mais no nosso ramo porque é o nosso nicho, né? Mas é muito comum as pessoas encararem o Instagram apenas como uma vitrine de se vender, mas não um meio de você se posicionar e aumentar o valor pelo seu trabalho. Quando você faz um posicionamento nas redes sociais, isso mostra, primeiro, o público que você quer atingir. Eu vejo muitos profissionais chegando em mim falando, Thiago, tô cansado de atender um público classe C e D, eu quero atender um público AB+. Mas o posicionamento da pessoa na rede social, no Instagram, por exemplo, é um posicionamento de público classe C e D. Então não adianta fazer tráfego pago para público de classe AB+, se o seu posicionamento no Instagram está errado. Então tem que prestar bem atenção nisso aí. O seu posicionamento tem que estar de acordo com o público que você quer atingir. Thiago, e a tua empresa? Pessoal, eu não foco só em público de classe AB+. Eu foco em quem paga o meu serviço. Aquele que paga o meu serviço é o que eu quero vender.
tá? Público de classe C e D, a casa pode ser de madeira, pode ser uma casa sem piso, pode ser sofá imundo que for. Pode ser uma casa chique, um granfino, um advogado, um doutor, eu atendo todo mundo. Então o meu Instagram, o meu posicionamento no Instagram é para atender qualquer tipo de cliente. Segundo, o seu posicionamento no Instagram vai mostrar se o seu serviço vale realmente o que você está cobrando ou até mais. Você sabia disso? Porque se a pessoa chegar no seu Instagram, ver um Instagram totalmente desorganizado, uns vídeos muito mal feitos, umas fotos muito mal feitas, às vezes a pessoa tira uma foto lá sem nenhum cuidado com o ambiente, né? Todo bagunçado ali, isso perde valor pelo seu trabalho. Isso mostra que o seu trabalho não vale o que você está cobrando. Você pode cobrar R$100, que se você tiver um posicionamento errado, você não vai conseguir vender e não vai conseguir cobrar o que você quer cobrar, tá? Então, se você tiver um ótimo posicionamento dentro do Instagram, o seu serviço pode ser cobrado até mais do que você quer. Se você quer 200, você pode cobrar até 300, 400 reais que você vende. Só um exemplo, tá? Não estou falando para você cobrar muito mais do que você quer cobrar, mas só para você entender que o posicionamento dentro do Instagram é muito importante. Sabe por que eu falo isso? Aqui na minha cidade tem um cara que vende salgado. Ele fica bem próximo de um dos bairros mais simples da minha cidade. Esse cara, ele tem o melhor salgado da minha cidade, porém é o preço mais barato que tem. Por que, Thiago, ele, tendo o melhor salgado da cidade, ele não consegue vender mais do que pelo valor que ele cobra? E às vezes lanchonetes no centro conseguem vender muito mais caro do que ele e não tem um salgado tão bom quanto o dele. É por causa do posicionamento. Ele já está numa localização de um público mais simples e o estabelecimento dele não mostra que o serviço dele pode ser cobrado mais, entendeu? É um estabelecimento simples. Realmente, tá errado? Não tá. Para o público que ele quer atingir, tá ótimo. Talvez se ele tivesse feito lá um estabelecimento mais chique na região que ele quer vender ali, teria tocado as pessoas. Então, o posicionamento que ele está tendo não faz ele cobrar mais do que ele está cobrando. Você entendeu? Então, presta bem atenção nisso aí. O seu posicionamento nas redes sociais vai influenciar muito no preço que você vai cobrar. E terceiro, o seu posicionamento nas redes sociais ajuda muito você a aumentar a necessidade da pessoa fazer higienização. Porque a grande maioria das pessoas que a gente tem aqui na nossa região, que ainda não são nossos clientes, essas pessoas elas não vê que a higienização é tão importante. Então você precisa abrir a cabeça delas e aumentar a necessidade delas para contratar a higienização de estofados. E como que você faz isso? Utilizando muito bem o Instagram, utilizando o seu posicionamento no Instagram. Então, se você estiver bem posicionado no Instagram, isso vai ajudar muito a gerar necessidade nesses futuros clientes. Aqui nesse vídeo, nós falamos aqui para você sobre 3 dicas. Essas 3 dicas que eu te ensinei, tanto vendas no WhatsApp, ser persuasivo no WhatsApp, como também você ter um diferencial, como que você vai vender o seu diferencial e também ter o posicionamento no Instagram, tudo isso e muito mais eu ensino dentro da minha comunidade do Anúncio à Venda. Além de tudo isso que eu te falei aqui, lá dentro você vai ter curso completo do básico ao avançado de Facebook Ads, Google Ads, vai ter um curso completo também de precificação e gestão, um curso completo de como lidar com objeções ali no WhatsApp, como ser persuasivo no WhatsApp. Eu abro o WhatsApp da minha empresa, mostro como que eu faço isso na prática e mais outros bônus que você recebe ali dentro, inclusive o meu WhatsApp pessoal como suporte. O link do meu treinamento da comunidade do Anúncio à Venda está aqui na descrição. Será um grande prazer ter você lá com a gente. Pessoal, espero de coração que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like. Se você é novo, se inscreve no nosso canal. Mas lembrando, só se inscreve se você gosta desse tipo de conteúdo e da maneira que eu ensino para você, fechou? Muito obrigado, um grande abraço e agora eu vou deixar um próximo vídeo aí como sugestão para você. Valeu!